Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Pois é, hoje nós vamos dar início à correção do PET 3 de História do sexto ano da semana 3. Esse material se encontra entre as páginas 66 até a página 70. Vamos lá com a tia Elaine? O nosso tema são os povos antigos da América pré-colombiana. Tia, o que é pré-colombiana? Pré significa aquilo que vem antes. Colombiana significa porque quem descobriu o local onde esses índios moravam, onde essas sociedades moravam, era Cristóvão Colombo. Na verdade, ele até descobriu o continente americano, mas ele não sabia que estava chegando no continente americano, né? Ele sabia que tinha chegado numa terra nova e que essa terra nova possuía várias tribos. Essas tribos ficaram conhecidas como pré-colombianas. O nosso continente tem o nome de continente americano porque quem realmente deu o nome, né, foi Américo Vespúcio. Porque ele é que falou, não, gente, isso aqui não é a Índia, isso aqui não é a Ásia, isso aqui não é o outro lado do mundo. Isso aqui é um novo continente. E esse novo continente ganhou o nome dele porque foi ele que descobriu, né? Ele que confirmou essa descoberta, tá bom? O primeiro a chegar foi Cristóvão Colombo, mas o primeiro a confirmar a existência do continente foi Américo Vespúcio. Agora nós vamos dar início às nossas atividades. Antes da gente começar a corrigir as atividades, eu quero passar para vocês algumas características principais e gerais para os três povos. Quais três povos? Incas, astecas e maias, ok? Primeira característica, eram politeístas. O que é isso? Adoravam vários deuses, igual os egípcios, igual os mesopotâmicos. Segunda característica, viviam da agricultura, ou seja, eles plantavam para sustentar a sua tribo. Terceiro, eram teocráticos. O que é um governo teocrático, gente? Eram governados por imperadores ou líderes, né? Que eram considerados deuses. E o último, a sociedade, ela era hierarquizada. Professor, o que é isso? Dividida em várias camadas, ou seja, do imperador até a última pessoa da sociedade, tá bom? Aqui do lado nós temos um mapa, né? E esse mapa vai ser o objeto que nós iremos utilizar para poder responder as nossas perguntas. Antes disso, vamos ler a atividade, ok? Segundo Alexandre Belmonte, vários termos têm sido usados para se referir à antiguidade do continente americano. História pré-colombiana, pré-história americana, história pré-hispânica, porque a região que os espanhóis colonizaram, né, nos países de colonização espanhola, história pré-contato, na região dos Estados Unidos, e história pré-colonial. Todas essas perspectivas destacam a descoberta e subsequente invasão europeia do continente, a partir de 1492, como divisor de águas. Observe o mapa abaixo e logo em seguida responda as questões disponíveis. As questões. Vamos lá. Letra A. Qual continente está representado na imagem? Continente americano, né? O que as regiões em destaque representam? Aí nós vamos olhar na legenda. O que tem nessa legenda aqui que está representado nessas regiões? Esse mapa, gente, é um mapa histórico dos povos pré-colombianos. Está escrito aqui, ó. Mapas históricos dos povos pré-colombianos. Então, o que as regiões em destaque representam? Representam as localizações das tribos ou povos pré-colombianos. Segundo o mapa, quais povos ocuparam a América na antiguidade? Vários, tá? Mas nós vamos colocar esses aqui da legenda para ficar mais fácil. Eu coloquei incas, astecas, maias, tupis, aruaque e gés. Tem muito mais do que esses. No próprio mapa mostra. No continente americano, lá na região da América do Norte, nos Estados Unidos, nós temos aqui os Sioux, os Apaches, que são muito famosos, tá bom? Dos povos listados no mapa, quais deles você já ouviu falar ou já estudou? Eu já estudei praticamente todos.
Porém, a gente não estuda de uma forma muito aprofundada todos eles, porque são muitos. Aqui tem só alguns, gente. Tem mais milhares desses aqui, ok? Mas a resposta é pessoal. Se você não tiver estudado nenhum, coloca, não, eu não estudei nenhum, ok? Letra E. Para além dos povos representados na imagem, quais outros você conhece? Vamos lá? Virando a folha. Além desses povos, conheço os guaranis, os pataxós, os tupinambás, os caraíbas e etc. Mas a resposta também é pessoal. Se você não estudou ou não conhece nenhuma outra tribo, não coloca nome nenhum, tá bom? Os maias, número 2. Os maias habitaram a região da Mesoamérica, atual México, Guatemala, Belize, etc. O que é Mesoamérica, gente? É o meio da América, é a América Central, tá bom? Tiveram seu auge durante os séculos 3 até o século 10, período que ficou conhecido como clássico. Clássico, gente, quer dizer o período mais importante, o período de maior destaque, tá? É o auge, é o ponto principal. Os maias são conhecidos por terem tido uma das mais sofisticadas civilizações pré-colombianas. Eles desenvolveram importantes cidades e tiveram conhecimentos avançados em áreas como matemática. Segundo especialistas, entre todos os sistemas de escrita existentes na Mesoamérica, a escrita maia é considerada uma das mais desenvolvidas. Esse sistema de escrita foi fruto do intercâmbio cultural com a civilização Olmeca, que anteriormente ocupou aquela região mexicana. Desprovido de sistema alfabético, a escrita maia contava com um extenso conjunto de caracteres que representavam sons ou símbolos. Lembra quando a gente falou sobre o Egito e a Mesopotâmia? A Mesopotâmia, os sumérios, vão desenvolver a escrita cuneiforme, vocês lembram? Que também eram feitas de caracteres, que representavam sons ou símbolos. Vamos dar um exemplo? Vamos falar de uma aula de música. Vocês podem desenhar várias pessoas com instrumentos musicais. Você pode desenhar uma pessoa com um instrumento musical lá na frente e as outras aqui lendo alguma partitura. Então, nós vamos falar do mesmo assunto, só que de formas diferentes, tá bom? Só que aí, o mesmo caractere que eu usar, por exemplo, dando aula de violão, eu vou colocar uma pessoa e um violão. Aí, se aqui embaixo as pessoas, quem estiver assistindo, né, os alunos, no caso, dessa aula de violão, se eles estiverem assistindo, eles vão estar assistindo também do mesmo jeito. Uma pessoa com um violão na mão, tá bom? Essa é uma inscrição em escrita maia no sítio Naranjo relativa ao reinado do rei Itzamaucha. Sobre o sistema de escrita dos maias, responda. De acordo com a imagem, essa daqui, como era a escrita maia? A escrita maia contava com um extenso conjunto de caracteres que representavam sons ou símbolos. Aqui nós temos a imagem. Aqui eu circulei, gente, duas imagens que foram as únicas duas que eu consegui identificar com semelhantes nessa mesma imagem, tá bom? Que estão aqui no cantinho. Mas é porque não tem como a gente identificar, porque a impressão não fica bacana, né? Por ser preto e branco. Mas essa são vários caracteres juntos. Levante hipóteses sobre a utilização da escrita na sociedade maia. Resposta pessoal. Por exemplo, como que eles utilizavam? É isso que eles querem saber. Como que era utilizada essa escrita? Eu coloquei. A minha resposta segue o raciocínio das demais civilizações, tá, gente? Utilizações da escrita por todos os outros povos que eram registrar os acontecimentos, a produção em geral, contar a história de seu povo e etc. Eu baseei essa minha resposta em como os mesopotâmicos e os egípcios utilizavam a escrita para eles, tá? E aí eu coloquei a minha. Pesquise no livro didático ou na internet mais informações e curiosidades sobre a escrita maia. Eu coloquei aqui. A escrita maia é fruto da relação cultural com vários povos, ou seja, da mistura de vários povos, da cultura de vários povos. Conta com aproximadamente 1000 caracteres. Apenas as elites tinham acesso a esse conhecimento. Os pesquisadores ainda não conseguiram decifrar de forma completa os símbolos maias,
conseguir identificar apenas a metade. Então, aqui eu pus 3 pontos para a gente conhecer um pouquinho mais da cultura maia e da escrita maia, tá bom? Número 3. Assim como os maias, os astecas também desenvolveram uma escrita própria. O sistema de escrita asteca foi adaptado a partir de sistemas de escrita usados no México Central, como a escrita zapoteca. Acredita-se que também a escrita mixteca, descendente da escrita zapoteca. A escrita asteca era, na realidade, uma protoescrita, ou seja, a gente não era definitiva, tá? Pictográfica e ideográfica, expandida por rebus fonéticos. Ao contrário da escrita asteca, em vez disso, não tá certo. Ao contrário da escrita maia, não existia um conjunto definido de símbolos ou de regras sobre a sua utilização. Em vez disso, os escribas astecas criavam composições individuais, cada um deles decidindo como representar as ideias que pretendia transmitir. Vou dar um exemplo aqui, gente. Um desenho, não preste atenção no desenho não, tá? Não leve em consideração. Vocês lembram que eu falei do desenho maia? De uma aula de violão? Então, por exemplo, né? Vamos fazer aquilo que seria um violão. Só um exemplo, viu, gente? Aí, aqui tem várias cordas, né? Eu não sei quantas cordas especificamente. A pessoa vai fazer a aula de violão. Aí eu posso colocar aqui outros símbolos de música, referentes à música. E eu vou desenhar uma pessoa ao lado dessa aula de violão. E essa pessoa que está aqui, ela vai desenhar, ela vai dar aula de violão. Para os maias, os astecas, né, no caso, eles não vão seguir esse mesmo roteiro. Cada escriba vai falar sobre a aula de violão de uma forma diferente. Se ele quiser colocar de outra forma, ele vai colocar. Os astecas, não, os maias não. Os maias, eles vão colocar, se for uma aula de violão, eles vão colocar esse mesmo desenho sempre quando for representar a aula de violão. Os astecas não, eles vão mudar. Cada escriba vai falar sobre a aula de violão com um desenho diferente, tá bom? Por isso é que é chamado de uma proto-escrita. Continuando. O que você consegue observar na imagem? Nessa daqui, gente. Olha, a resposta é pessoal, tá? Eu coloquei. É possível observar muitas imagens onde se destaca uma espécie de animal que se alimenta de um ser humano. Aqui nessa imagem aqui, tá bom? Segundo o texto e a imagem, como era a escrita asteca? A escrita asteca era, na realidade, uma protoescrita, pictográfica e ideográfica, expandida por pontos fonéticos, escrita feita por desenhos. É o que tá aqui. Eu peguei essa parte aqui do texto, tá bom? Que tá lá escrito no texto, mas eu consegui identificar que a escrita é feita por desenhos, tá? Você consegue identificar o que está escrito no Codex Borbônicos? O que dificulta esse entendimento? Eu não consigo identificar. Por quê? Porque não conheço esses símbolos. Por que a escrita asteca não é considerada por muitos como um verdadeiro sistema de escrita? Como não existe um conjunto de caracteres específicos, né? Muitos veem a escrita asteca como um sistema de escrita preliminar. Ou seja, como eles não tinham nenhum um sistema de escrita único, né? Cada um imaginava e escrevia o que queria, né? Da forma que queria. Então, não existe, para os historiadores, não existe esse conjunto de caracteres. Para todo mundo, ela é uma escrita preliminar, ok? Diferentemente dos maias e dos astecas, os incas, povos que habitaram o sul do continente americano, não desenvolveram um sistema de escrita. Porém, os funcionários do imperador utilizavam um instrumento que ficou conhecido como quipo. Abaixo podemos observar a representação de um quipo inca, aqui no cantinho. Faça uma pesquisa no seu livro didático ou na internet e em seguida responda as questões abaixo. O que era um quipo? Um instrumento de comunicação, registro e contabilidade desenvolvido pelos incas, onde cada cordão e cada nó representava uma determinada situação. Como era feito um quipo? Eram vários cordões com diferentes cores, tamanhos e pequenos e vários nós, tá, gente? Porque olha aqui, ó, tem um cordão principal,
vários cordões amarrados a ele, cada um de um tamanho diferente. Aqui não está colorido porque na apostila não estava colorido. E aqui nós temos esses nós, cada um num lugar diferente, tá? Qual era a função do quipo dentro da sociedade inca? A sua função era comunicação e registro contábil. Era a forma de organização inca, ok? Por hoje ficamos por aqui, né? Qualquer dúvida, me procurem lá no grupo no WhatsApp, tá bom? Ou podem me mandar mensagem no privado também, tá? Que eu atendo vocês, principalmente no período da tarde, não se esquecendo, tá bom? Beijos, fiquem com Deus, abraço da professora Elaine.